Hoje eu completo 32 anos de vida aqui nesse mundão. E eu não posso reclamar de tanta coisa que eu fiz, tantas vidas que eu vivi, tanta coisa que aconteceu durante esses 30 e poucos anos. É claro que quando a gente é mais novo, a gente tem uma idealização de que quando a gente chegar nos 30 tudo vai estar perfeito, tudo vai estar em ordem. É o que colocam na nossa cabeça desde sempre que nos 30 você já tem que ter tido uma família, uma casa e talvez até acumulado 1 milhão. Porém, não vai ser sempre assim e não vai ser todo mundo que vai chegar aos 30 realizando o tal do American Dream. E no meu caso, realmente fui bem para longe dessa realização pessoal. Mas isso não significa que, por conta de não ter atingido esses objetivos pré-estabelecidos pela sociedade, não significa que a minha vida falhou. Não significa que, se você também chegou nos 30 e não alcançou nada dessas coisas, não significa que está tudo perdido. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua trajetória, cada um tem sua história, cada um tem suas prioridades, principalmente. Talvez a sua prioridade até os 30 tenha sido simplesmente viver. Viver intensamente, viver qualquer loucura, viver qualquer coisa que fizesse com que você se sentisse um pouco mais intenso, um pouco mais vivo, um pouco mais lúcido, um pouco mais louco. No meu caso, a fase dos 20 foi justamente essa ideia de viver sem me preocupar com o amanhã, de viver sem saber o que ia acontecer no dia seguinte. Como já falei aqui várias vezes, foram anos e anos de muita loucura, foram anos e anos de muitas drogas, muita substância, muitas coisas que simplesmente não te levam a um lugar muito bom, mas ao mesmo tempo também te deixam muitas histórias para contar. O que faz com que agora, chegando aos 32, eu consiga entender que muito do que eu fiz e muito do que eu vivi foi apenas parte de uma história maior. Foi apenas o prefácio de um livro. Talvez eu já esteja chegando na metade da vida, talvez, ou talvez já tenha passado da metade da vida, não sei. Mas o que eu sei é que o que eu vivi até aqui me trouxe muitas lições e me trouxe, acima de tudo, uma nova percepção acerca do mundo e acerca do que eu quero para mim e acerca de mim mesmo. Tudo isso fez com que muitos problemas acontecessem, mas também me fez conhecer muitas pessoas, me fez passar por muitos lugares e me fez mudar a cabeça muitas vezes. E no final das contas, quando a gente vai envelhecendo e vai amadurecendo junto com esse processo, a gente começa a identificar aquilo que faz bem para nós, aquilo que faz sentido acima de tudo e aquilo que não mais pode fazer parte da nossa vida. E isso envolve, com certeza, deixar de lado muitas e muitas pessoas. Isso também envolve mudar de ambiente, isso envolve abandonar muitas expectativas, abandonar muitas histórias que poderiam ter sido mais longas e faz com que você entenda que a vida é curta demais para você ter medo do desconhecido e a vida é curta demais para você permanecer em um lugar que você não cabe. Talvez isso no final das contas seja uma atitude egoísta, pode ser que sim, mas não existe coisa pior do que você viver a tua vida inteira só em função de agradar os outros e nunca agradar a si mesmo, nunca fazer uma coisa que você realmente quer, nunca poder se expressar livremente, nunca poder ser quem você é. E depois dos 30, você entende que isso é uma das coisas mais valiosas da vida. Você poder ser quem você é e você poder se expor da forma como você gostaria. Não para causar algum mal, mas simplesmente porque você acredita naquilo, simplesmente porque a tua vida está em coerência com aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você age, e toda a tua vida está se alinhando de uma forma muito positiva e você entende que não faz sentido deixar isso morrer. Você percebe que se você se anular por mais tempo, tudo aquilo que você está construindo, tudo aquilo que você está se descobrindo e tudo aquilo que você está finalmente vivendo, de fato, ainda mais alinhado à sobriedade,
Se você deixar isso morrer, é como se você voltasse para o fundo do poço. É como se você voltasse lá para tormenta. É como voltar para o deserto. E não faz sentido você permanecer em um meio desses se você não consegue mais se sentir confortável, se você não pode mais ser real, se você tem que estar o tempo todo vestindo máscara, selecionando palavras e pensando em como fazer alguma coisa acontecer para evitar qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de confusão, qualquer tipo de chateação. E aí, ao invés da coisa ser positiva, ao invés do ambiente ser agradável, ao invés da situação toda ser legal e, e boa de se ficar, ela acaba se tornando mais como uma prisão do que como uma livre escolha de permanecer. E se torna difícil você não analisar suas experiências passadas e pensar em tudo que você já fez e tudo que você já quis fazer. Por vários momentos você vai olhar para aquilo que você vai estar vivendo e você vai lembrar de como é a sua essência, de como é e como foi a sua vida. Mas acima de tudo, você vai entender que o que você quer é o melhor dos dois mundos. Você não quer simplesmente repetir o passado, mas você também não quer abandonar por completo aquilo que você é. Você não pode simplesmente dar um restart em tudo, ignorar tudo que você já pensou, ignorar tudo que você já falou, ignorar tudo que você já estudou, ignorar tudo que você já foi. É impossível acontecer isso. Então, tudo que é essencial vai permanecer aqui, tudo que é aquilo que a gente é de fato vai continuar. Claro que com uma nova roupagem, claro que com uma nova versão, claro que com novas ideias também. Mas existem algumas coisas que elas nunca vão mudar, porque elas fazem parte 100% daquilo que a gente é, fazem parte da nossa essência desde que a gente é criança. E quanto mais você envelhece, mais você entende que existem coisas que nessa vida simplesmente não podem morrer, simplesmente fazem parte de você e simplesmente vão te acompanhar até o último dia, porque sempre vai existir coisas dentro de você que não tem relacionamento que mude, não tem circunstância que faça com que ela deixe de existir. Não existe grupo social que possa colocar qualquer tipo de pressão para fazer com que isso tudo morra dentro de você, porque é a parte essencial da sua vida. É a parte que sempre fez você acordar. É aquela coisa que te move, é aquela coisa que te leva para frente, te leva para cima. E no meu caso, como já falei muitas vezes, tem a ver com a escrita, tem a ver com a expressão, tem a ver com falar o que eu quero, tem a ver com pensar as coisas que eu penso, tem a ver com questionar acima de tudo, tem a ver com não aceitar qualquer afirmação, tem a ver com não se conformar com qualquer explicação, tem a ver com sempre estar em busca de algo a mais. E muitas coisas só vão melhorar se a gente sair de certos ambientes e fazer com que uma nova vida comece. E nesses 30 e tantos anos eu já comecei tantas vezes que eu já até perdi as contas. Eu já passei por tantos tipos de trabalho, eu já fui tantas coisas e já vivi tantas experiências que o recomeço acabou se tornando parte de mim também. Eu já não tenho mais o mínimo de medo de recomeçar, porque é sempre assim que algo novo cresce, é sempre assim que eu descubro alguma coisa melhor em mim, e é sempre assim que eu vejo realmente quem vale a pena ficar do lado e quem vai estar do seu lado de fato durante a tempestade. E não só quando está tudo bem, e não só quando você está agradando, e não só quando você faz tudo que a pessoa quer, e não só quando você simplesmente deixa de ser você para agradar o outro. Então, ao longo dessa jornada, eu aprendi que a coisa mais importante de todas é justamente essa questão da paz. Justamente essa questão de você poder ser quem você é sem medo de ser julgado. É justamente a questão de você poder acordar um belo dia e fazer o que você quer e poder opinar sobre as coisas que você está afim, poder ler o que você quiser, poder escrever o que você quiser, poder gravar o que você quiser, sem medo do que vão pensar, sem medo do que vão analisar, sem medo do que vão criticar,
porque simplesmente foda-se. A vida é uma só e a gente só tem uma coisa para viver e a gente uma hora vai passar daqui e tudo aquilo que a gente deixou para trás vai ser a única coisa que vai ficar. Sejam vídeos, livros, textos, poemas, músicas, seja lá o que for, memórias, mas a gente vai deixar alguma coisa para trás. Só que se a gente não tiver em sintonia com aquilo que a gente acredita, a gente só vai deixar uma lembrança meio fantasmagórica, a gente vai deixar uma projeção, a gente vai deixar uma expectativa e não de fato a nossa essência. E se a gente não deixar a nossa essência, a gente não deixou porra nenhuma para trás. É crucial, depois de certa idade, você poder ser livre para ser quem você é, você poder falar as coisas que você tá afim. E a paz vem com isso, porque daí você entende que você não precisa agradar todo mundo e você não precisa se anular para ser aceito. Você principalmente precisa ser quem você é, independentemente do que vai acontecer. E é claro que aqui eu não estou falando de falar mal dos outros, nem fazer mal para os outros. Estou falando de você realmente se posicionar, saber o que você quer, saber para onde você está indo, saber as coisas básicas que você deseja, saber o que te agrada, saber que tipo de pessoa você quer do lado, saber tudo que você precisa em relação à sua vida pessoal e profissional. Sabendo isso, as coisas já vão ficar mais de boa, as coisas já vão ficar mais em paz e você já vai conseguir acordar mais feliz também todos os dias, porque você vai entender que apesar de você não saber onde esse caminho vai dar, você sabe que você está nele. E você sabe que você está aproveitando cada segundo daquela jornada. Você sabe que você está sendo autêntico, você sabe que você está sendo o que você precisa ser naquele momento. E com o tempo, isso vai só se intensificando, porque você vê que a paz vem justamente da hora que você se aceita, justamente da hora que você se permite ser quem você é. E você não precisa mais ficar se cobrando tanto. E você não precisa mais ficar dependendo da validação alheia. Você vai fazer o que tem que ser feito, independentemente das consequências, porque você sabe que esse é o único jeito de permanecer fiel àquilo que você é. E essa é a única fidelidade que a gente precisa ter no final das contas. A única fidelidade que vai levar até o último dia da nossa vida, porque a gente vai ter que ser quem a gente é até o último dia. E pessoas vão e vêm durante essa trajetória. Então, a única pessoa que realmente fica até o fim é você mesmo, mais ninguém. Os familiares podem ir embora, relacionamentos vão acabar, amigos podem se distanciar, trabalhos podem chegar ao fim, mas você ainda vai ter que lidar com você mesmo todos os dias até o último dia. Por isso que essa questão do amor próprio é tão importante. Por isso que essa questão de você saber quem você é e se descobrir e se estudar é tão importante também. Porque no final das contas, numa noite solitária, é você por você mesmo. No final das contas, na maior crise de todas, muito provavelmente é você por você mesmo. Você pode até ter apoio, mas aqui dentro há uma batalha que só você vai lutar. E a sua alma muitas vezes vai gritar, muitas vezes vai sangrar, vai chorar, vai sofrer. Mas se você sabe quem você é e se você sabe o que você quer, já fica muito mais fácil de suportar aquela crise. Já fica muito mais tranquilo de você seguir viagem, porque pelo menos no final das contas você está fazendo por quem mais importa na sua vida, que é você mesmo. O resto são pessoas que vão surgir, vão ajudar, a gente vai amar, a gente vai querer estar perto, a gente vai se envolver, a gente vai proteger, a gente vai fazer as nossas coisas, mas uma hora vai passar e uma nova viagem vai começar, um novo ciclo vai se iniciar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Nada precisa durar para sempre nessa vida, porque de fato nada dura para sempre nessa vida. Uma hora tudo vai acabar. A morte vai chegar e a gente vai partir daqui. Então, o que você vai fazer com o tempo que te resta? Eu não sei ainda se eu já tô na metade ou não, como eu falei antes, da minha vida. Mas o que eu sei é que 32 anos
já voaram e muito rápido, mas muitos aprendizados ficaram, muitas coisas novas apareceram e eu já fiz um pouco de tudo nessa vida. Agora eu só espero seguir da melhor forma possível e tentando me tornar cada dia mais uma versão melhor de mim mesmo. E quem estiver do lado vai aproveitar, quem estiver por perto vai viver e quem eu puder ajudar vai ser ajudado também. Mas o importante ainda vai ser esse processo de autodescoberta, essa continuação diária de transformação e de renovação. Então, fica de tarefa de casa para você pensar o que você pode ter aprendido durante a sua vida e quais são os sonhos que você ainda quer realizar. Por hoje é isso. Até a próxima. Valeu!